Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estejam. No último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre os precursores para a alfabetização, algumas habilidades e algumas competências que nossos alunos deveriam ter para iniciar esse processo. Hoje, nós vamos falar precisamente sobre atenção. Pois é, gente. Então, nosso trabalho hoje é falar um pouquinho sobre esse item que estressa tanto. A criança não para, a criança não senta, a criança fica correndo de um lado para o outro, não presta atenção. Como é que eu ensino alguém que não presta atenção? Pois é, então a primeira coisa é, o que é atenção? Atenção é você perceber todos os detalhes de uma atividade que você está fazendo naquele momento. Isso é atenção. Quando a gente vai falar de atenção, tem que desmistificar algumas coisas. Às vezes o professor acha que a criança que está sentada olhando para ele está tendo atenção. E não necessariamente. Porque eu posso estar sentado olhando para você e meu pensamento está longe. Eu não estou compartilhando de nada do que você está fazendo. Ao passo que pode existir uma criança que está um pouco agitada para lá e para cá, mas quando você pergunta, ela responde exatamente o que você estava dizendo. Então, apesar de ela estar em movimento, ela estava prestando atenção. Então, eu preciso diagnosticar se aquele menino está realmente quieto, prestando atenção em mim, ou se o que está agitado está prestando atenção em mim ou não. Ok? Antes da gente focar no item atenção, nós precisamos afastar algumas coisas que de cara já vão tirar a atenção. Por exemplo, alguma necessidade fisiológica. Se a criança está com vontade de fazer xixi, está com vontade de fazer cocô, se a criança está com fome, se a criança está com sede, está sentindo dor, está com calor, está com frio, principalmente com as salas hoje, quase todas com ar-condicionado. A minha criança não consegue expressar que está com frio, mas está sentindo muito frio, acabou. Porque a necessidade do corpo ela é imperante. Quando uma necessidade dessa se apresenta, não tem como a gente desenvolver atenção. Então, nós precisamos garantir que todas essas necessidades estão satisfeitas, que a criança não tem nenhuma delas, para então continuarmos. Tem uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção também. Relativas à postura. Essa criança sentada na cadeira, dessa criança na rodinha, dessa criança no chão. Essa criança está confortável? Por exemplo, vocês sabem que uma criança, quando está sentada numa cadeira, que os pezinhos dela ficam soltos, não ficam firmes numa base, seja no chão, seja no suporte. A criança dentro do espectro, ela pode ter a sensação de queda, que ela pode ter a sensação de que vai cair a qualquer hora e ela fica no estado de insegurança. E no estado de insegurança não tem como ter atenção. Quando nós falamos sobre a criança dentro do espectro, nós não podemos esquecer que a maior parte delas tem dificuldade com a propriocepção, que é a percepção do próprio corpo. É interessante, por exemplo, orientar aos pais que não necessariamente chegue com a criança e estacione o carro, se for o caso, bem em frente à escola. Estacione um pouquinho antes. Que essa criança venha com o sapatinho fechado, ao invés de sandalinhas abertas, porque dá a ela essa sensação de soltura. Que possa colocar uma mochila com um peso mínimo, para essa criança sentir esse músculo, sentir essa sustentação e ir se regulando até chegar na sala de aula. Eles têm dificuldade com a percepção do corpo. A propriocepção é um dos sentidos mais desorganizados na nossa criança. E se ela chega na sala de aula e está sentada em uma cadeira que dá a ela a sensação de queda, que ela não tem como onde estabilizar os pés, com certeza ela vai sentir incômodo. Portanto, é preciso que esses pés estejam apoiados no chão ou estejam apoiados numa base, que essa criança sinta-se confortável. Lembrem que elas têm muitas vezes os movimentos estereotipados. O que são os movimentos estereotipados? Todos nós temos. Porque, verdadeiramente, algumas características da pessoa dentro do espectro, elas variam de intensidade, mas nós temos. Se você tiver, por exemplo, com alguma aflição, com alguma angústia, vai para uma entrevista de emprego, vai passar por uma situação que vai mexer com a sua emoção. Muitas vezes a gente começa um movimento de bater perna, a gente pega a caneta e fica batendo na mesa, né? A gente fica se movimentando o tempo todo. Isso é um movimento estereotipado, é um movimento que se repete como uma descarga de um estado emocional. Só que
a nossa função de regulação, ela atua e nós conseguimos controlar. A criança dentro do espectro, ela tem dificuldade para regular. E daí vem, então, os movimentos repetitivos. O balançar das mãos muito intensos, o balançar do corpo muito intenso. O que é interessante? É interessante que a gente entre com atividades de acomodação. A gente possa acomodar essas crianças para, então, começar o trabalho. Tem uma amiga terapeuta ocupacional que ela diz sempre assim: todos os sistemas eles precisam ser integrados, mas na dúvida vamos trabalhar a propriocepção, porque trabalhar a propriocepção sempre dá certo. O que é essa propriocepção? São o acionar dos músculos, né? Nós fazemos alguns movimentos nos músculos que vão levar essa criança a um estado de regulação. Algumas ferramentas nós podemos utilizar para isso. Aqui na associação tem uma que os meninos já usam. E algumas pessoas, alguns lugares usam muito, que é essa aqui. Isso é uma lycra. Esse tecido é uma lycra. Quando a criança passa, isso aqui é um túnel, ele é um túnel. Então eu abro de uma ponta a outra, a criança entra aqui desse lado e olha, eu tenho o meu ajudante aqui, viu, gente? Hoje eu vou falar, ele abre aqui, Henrique. Né? Então vai abrir aqui esse túnel. Nós vamos segurar aqui por essa ponta e eles vão passar por dentro desse túnel. Quando eles passam por esse túnel, isso aqui, essa lycra, faz uma pressão contra o músculo. E essa pressão é o que vai gerar acomodação. Alguns deles já chegam aqui bastante agitados. Então eles já vêm na caixinha e já pegam a lycra e já me pedem, né, para colocar aqui e eles passarem. Às vezes eles levam um tempo aqui dentro, pedindo para acalmar. Né? Essa é uma ferramenta que nós utilizamos para acomodar a nossa criança. Nós não podemos esquecer que para eu desenvolver a atenção, o estado de alerta da minha criança tem que estar ótimo. Esse é o estado que nós precisamos colocar a criança para que promova a aprendizagem. O que é estado de alerta ótimo? Vamos falar sobre isso? Pois é. Às vezes nossa criança está na sala de aula e ela está apática. Aquela criança que não dá nenhum sinal, meio sonolenta, que não interage. É porque o estado de alerta dessa criança está baixo. Às vezes a criança está muito excitada. Aquela que não para, que sobe, que desce, que grita, que pula o tempo todo. Pode ser que o estado de alerta dela esteja alto demais. Nem no estado de apatia, nem no estado de excitação nos interessa. O nosso interesse é que essa criança esteja regulada, num estado de alerta que nós chamamos de ótimo, para que ela preste a atenção no que vai ser dito, no que vai ser colocado. Para isso, nós precisamos fazer, além da atividade de acolhimento, aquela que eu já falei aqui, né, além das marcações do que vai acontecer em determinado momento, às vezes eu preciso fazer alguma ação para mexer no estado de alerta dessa criança, né, para colocá-la nesse estado de alerta ótimo. Então eu vou fazer uma brincadeira, eu vou trabalhar esse corpo, e nesse sentido que eu falo que a propriocepção vai ajudar muito. Então, muitas vezes aqui na sala de aula, eu vou colocar uma musiquinha, né? O menino chegou muito cansadinho, muito paradinho, então eu coloco uma musiquinha, por exemplo, aquela, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Nessa música, eu já consigo trabalhar algumas coisas. Eu fiz uma coreografia que eles foram trabalhando, então já exercitei a imitação nisso aí. E no momento em que eles vão dar o pulinho, eu estou também trabalhando a propriocepção, estou ativando essa criança. Muitas vezes, quando eu vejo que está agitado demais, eu já ponho uma música mais tranquila e faço uma atividade de chão, coloco os meninos nas almofadas, boto o tapetinho e aí eu vou sugerir a massagem.
né? Então a gente vai trabalhar com uma massagem, com um toque mais firme, que eu também estou ativando a propriocepção, mas eu estou diminuindo um pouco o estado de alerta desses meninos. Que aí sim, não, só e somente só depois desse momento é que eu vou para a atividade de mesa. A nossa experiência aqui é que após o acolhimento, após o trabalho de apresentação, que é a nossa atividade de socialização, quando nós entramos com a atividade de acomodação, com a estratégia, com o pensamento voltado de regular o estado de alerta, na hora em que eles vão para o trabalho de mesa, eles já estão com o nível de atenção ótimo e aí nós conseguimos trabalhar, ok? Então, nós conversamos aqui sobre a propriocepção, que nada mais é do que a percepção do próprio corpo. Gente, essa é uma das maiores dificuldades das nossas crianças. Precisamos estar alerta a isso. Isso aqui é a área da terapia ocupacional, precisamente. Nós falamos sobre estado de alerta ótimo. Estado de alerta ótimo. Se o menino não estiver nesse estado de alerta, seu trabalho tende a ser frustrado. Ok? Então, nós temos que alcançar isso aqui. Agora, tratando-se de crianças dentro do espectro, querendo que ele desenvolva a atenção, não tem jeito. Nós temos que começar a trabalhar pela zona de interesse. Pela zona de interesse. Nós já sabemos antecipadamente que a criança dentro do espectro são crianças, em geral, com interesses restritos. Poucas coisas interessam a eles, né? Então nós temos que partir para isso. Isso aqui é uma carta na manga. Aconteceu, por exemplo, uma situação interessante. Eu estava em sala trabalhando com ele a questão do uso do olhar e precisamente do foco visual. E eu uso muito esse joguinho, né? Aqui eu trabalho a questão do foco, eu trabalho a questão das regras, porque eu estabeleço de onde é que pode jogar, só pode jogar atrás da taulinha. Eu trabalho a socialização, porque eu divido os grupinhos. Então, primeiro fulano, segundo cicrano, quem vai ganhar, quem vai perder, o que é tolerância à frustração, né? Eu trabalho a questão da competição também, eu trabalho o tempo de espera, porque na hora que eles vão jogar, eles vão querer ir toda hora, não, agora é a hora do coleguinha, agora é a hora de fulano, volta para o fim da fila. Então, são muitos conteúdos num simples jogo que eu trabalho. E um determinado aluno, quando ele jogou e que ele acertou, né, o jogo ganha quem acerta mais no centro, né, além de eu trabalhar o conteúdo dos números, né? E quando ele acertou, aí eu fiz, você acertou, fulaninho. Aí o que é que ele fez? Ao invés dele gritar, falar qualquer coisa, ele fez, Bahia! Aí eu descobri que ele gostava do time do Bahia. O que é que eu fiz? Aproveitei o momento, peguei o hino do Bahia e comecei a cantar com ele. Somos da turma tricolor. E aí ele, se animou, sorriu pra mim, olhou pra mim, eu disse, bom, esse é um assunto que interessa a ele. E comecei a construir atividades utilizando um tema que interessa. O menino começou a dar resultado. Então, a zona de interesse é uma descoberta que nem sempre vem lá escrita pelo pai, pela mãe, e você vai descobrir na sala de aula. Mas com certeza isso vai dar certo. Por quê? Porque se você começa a trabalhar a zona de interesse, você necessariamente vai conseguir uma conquista afetiva. Você vai ter uma conquista afetiva. Pronto. Usando a ludicidade, conquistando esse menino afetivamente, colocando ele no estado de alerta ótimo, dificilmente você não vai ter a atenção dele. Experimente, tente, relate, passe para mim também as suas experiências e vamos continuar fazendo o quê? Essa troca de saberes. Compartilhe lá no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, qualquer coisa, mande para o meu e-mail, patriciateodolina@gmail.com e vamos seguir em frente. Um beijo e até a próxima.